Pode ver de onde querer ver. Diário de uma Vida Elétrica. Você sabe disso. O Duve, para você. Eu tenho aqui comigo hoje, você vai dizer assim, ele vai falar que ele tem aqui com ele hoje um amigo, mas, gente, o que eu posso fazer? A gente fez amigos, a gente faz amigos nesse nosso setor. Então, tem aqui comigo hoje, sim, um amigo nos estúdios aqui da Fontana Filmes, em Campinas. É uma amizade que é muito bacana, porque ela aconteceu num momento elétrico, posso dizer, num momento energético desse nosso setor. Eu tenho aqui comigo hoje, conversando no Duve, Arthur Souza. Arthur, obrigado. Pô, prazer demais, especialmente com essa abertura, né? Não é? Uma amizade, amigo, é o que a gente leva para a vida. É muito isso. bom mesmo. Não, Obrigado. mas é, né? Foi e é, né? Porque em muitos momentos desses últimos anos, eu me lembro de boas passagens onde, cara, eu preciso entender o que está acontecendo, para onde esse mercado está indo. Eu quero uma opinião para balizar aquele momento ali que eu estava, né? A gente se encontrou, eu estava na BGD, na presidência executiva, em outros momentos também. E deixa eu ver o que o Arthur está vendo na posição que você estava. A gente vai falar um tanto disso aqui. Da sua experiência, você é sempre muito solícito, todas as vezes. Crispim, eu vejo isso, eu vejo aquilo. A gente dividiu alguns podcasts. Exato, uns painéis. Pô. Me lembro de um no Estadão, que a gente teve a oportunidade também ali de conversar. Então, assim, de fato, obrigado por ter aceitado estar aqui conosco, né? A gente vai contar um pouco da tua história. E é isso. Vamos lá? Vamos lá. Obrigado então, tá mais uma vez pelo convite. Que é isso. Arthur é cearense. Cearense. De Fortaleza. De Fortaleza. Posso dizer hoje que quase músico, é isso? Tentando ser, né? Sabe que ontem eu escutei assim, Arthur, rapaz, se a sua próxima profissão fosse ser músico, você tem que treinar um pouquinho mais. Rapaz, mas é a intriga da oposição, né? Sempre tem. Tá aí o João Gilberto, né? Que era desafinado, né? E olha o sucesso que fez, né? Então, cada um tem seu espaço, não é verdade? Exato. Você sabe que ali, né? A gente estava falando isso um pouquinho antes. Eu vejo ali o Ceará tem uns gênios que eu gosto muito da comédia, né? Eu me divirto. Eu acho que a arte de você poder fazer alguém rir é um negócio que é saúde mental, né? E você tem referenciais ali incríveis, né? Eu acho que a gente estava falando disso, né? Um Didi Mocó. Um Didi Mocó. Que é um cara fora de série, teve esses dias aí, né? Trabalhou a própria Globo, né? Dando nome aos bois, fez ali no Luciano Huck um quadro reconhecendo tudo que ele fez. Você vai ver a trajetória, é incrível, né? Incrível. Pega um Chico Anísio também, um outro cara que é ponto fora da curva, genial. O próprio Tom Cavalcante. Então, eu tenho certeza que eu tenho aqui também mais um bom cearense para contar as suas genialidades. E formado em Engenharia Civil, né? Eu sou formado em Engenharia Civil. Me formei em Engenharia Civil em 97. Vai entregar... Um tempinho já. Vai entregar a idade, né? É isso, né? Lá em Fortaleza. Lá em Fortaleza mesmo. E como é que foi essa tua trajetória, Arthur? Ou seja, você foi... Né, a gente vai chegar na energia, mas engenheiro civil, né? Foi uma experiência aí, você me contou, em grandes empresas. Como é que foi isso, né? Como é que foi esses anos de engenharia civil? Por onde você passou? Olha, eu comecei engenharia civil lá em Fortaleza. Trabalhei numa grande construtora local à época, a construtora Colmeia. Estagiei, depois fui para a área de planejamento. E aí, ali, depois de 4 anos, em 2001, eu ia casar. Eu tinha que casar, né, na verdade, porque minha esposa ia fazer residência fora de Fortaleza, a gente tinha um plano de morar, e o meu sogro tinha o problema de vocês vão, mas você vai casar. Você vai. Então a gente casou. E aí eu vim morar aqui em Campinas, inclusive. Morei legal. por 4 anos aqui. E
E aqui comecei a trabalhar na Concremate, engenharia. Tá, uma grande referência também. Uma grande referência. Parênteses, né, que à época eu cheguei na Concremate através de carta, né? Eu estava comentando ali, eu escrevi mais de 100 cartas para empresas. Você vê como o tempo digital é realmente recente, né? E a minha carta chegou lá, eu fui chamado para entrevista e aí comecei a trabalhar aqui em São Paulo. E aí, mas tem um tema interessante, é bom, tem uma coisa que você não contou, tu contou agora, né? A pressão do sogro, né? Disse assim, você pode até ir, mas você vai casado, né? Exato. Tá certo, tá certo, tá certo. Tem um lado cômico do cearense, mas tem um lado mais bravo dele. Sempre, né? Sempre, né? Sempre. É um equilíbrio, né? Sempre. Mas você disse... E aí eu fiquei, Isso. na Concremate de 2001 a 2004, sempre nessa área de gerenciamento de projetos, de planejamento, de orçamento, onde vem mais a minha base. E em 2004 eu recebi um convite para voltar para o Ceará, para assumir o escritório regional da empresa lá. Não estava nos meus planos da minha esposa de voltar, mas, de outro lado, era uma bela oportunidade de carreira, de assumir um escritório na região. Então, voltei em 2004 para o Ceará, e aí, nessa época, eu comecei a atuar mais fortemente na área de desenvolvimento de negócios, na área comercial. Tem uma parte da história que não me contaram no convite, né? A empresa estava passando por um momento de recessão por conta do mercado local, de engenharia, e, enfim, teve um belo dia que a empresa ficou eu e uma secretária, meio expediente. Então, meio expediente. Meio expediente. Então, ali eu exerci, acho que foi uma das primeiras vezes que eu exerci um lado empreendedor meu. Ainda que trabalhasse numa empresa, Sim. eu tinha a missão de levantar o escritório na região. Sim. Isso aconteceu de forma muito exitosa, assim, eu diria por alguns motivos. Primeiro, assim, fazer aliança, né? Essa questão associativa de entidades de classe, de você se associar a parceiros locais, você se apresentar para os novos clientes. E aí, encurtando a história, eu fiquei de 2004 a 2015, nesse período... Que não é uma história curta, né? A gente está encurtando a história, mas é uma história de 11 anos e reforça o que você acabou de dizer, né? Foi bem sucedido, né? Nesse período ali, em 2015, eu fui expandir a atuação comercial, vamos dizer assim, para outros estados, para Pernambuco, para Bahia. No final, ali em 2015, eu era responsável na empresa de Minas para cima, incluindo o Distrito Federal, por toda a área do desenvolvimento de negócios, de suporte à operação. Nessa época, a empresa chegou a ter 8.000 colaboradores, então eu tinha diretores que trabalhavam comigo na época. Então, você saiu de uma secretária meio expediente para 8.000 colaboradores, é isso? Quase isso. Isso. Quase isso. E aí, em 2015, ainda na engenharia consultiva, eu recebi o convite para assumir a vice-presidência executiva do grupo. A empresa estava passando por um momento de transição de geração familiar, da segunda para a terceira geração. Acredito que isso pesou na minha escolha, né? Naquele momento eu era jovem, né? Ainda sou jovem, mas naquele momento mais ainda. E aí eu assumi a vice-presidência do grupo, e aí foi o momento que eu fiz o movimento familiar, nós nos mudamos para São Paulo. Novamente. Mas sem pressão do sogro, aí já mudou agora, mesmo. Agora a pressão... Agora foi uma decisão sua, né? A pressão foi outra, foram dos meus filhos que não queriam vir. Mas tem jeito, tem a gente que ir, gerencia, né? A gente gerencia. E aí eu assumi em 2015 a vice-presidência do grupo. E aí foi um momento também que eu pude exercer um lado mais da inovação. Naquela época não existia esse hype todo do que o nome inovação em si. Eu sempre gostei muito de fazer as coisas de forma diferente, de propor algo novo. E tinha também uma questão de transição de geração de executivos na empresa. A engenharia, como sempre, a engenharia um setor muito tradicional, né? E a gente tem que respeitar isso, porque a engenharia é solidez, você tem os fatores de segurança, não pode cair. Né? Você não pode inventar algo muito novo sem ter certeza de que aquele novo funciona. Né? Exato. E você falando aqui agora, eu acho que o meu lado inovador mais tradicional um pouco vem disso. Né? E aí foi um período que a empresa entrou nos rankings de inovação no Brasil, ali do Valor Inovação, algo do qual eu me orgulho ter colocado ela bastante, ali, né? De ter apoiado ela, colocar ela ali junto com o time todo.
Mas você está falando 2015 nessa transição, eu também estava de alguma forma, me referenciando aqui, Arthur, vivendo uma empresa do setor de engenharia, era uma engenharia de fabricação, né, construção, melhor dizendo, desculpa, de fábricas de cimento, portos e tudo, que vinha crescendo. Eu vinha de fora, estava buscando desenvolver uma unidade de negócio de energia nessa organização. E 2015 foi um ano desafiador demais para a engenharia, porque foi aquele momento que, quase 10 anos atrás, praticamente, que parou, né? Engenharia parou no Brasil, né? Parou. A gente veio reflexo de uma série de problemas políticos, né? Aquela questão toda ali do impeachment da Dilma e as grandes empreiteiras num momento muito delicado, né? Aquela questão toda de lava-jato e que aí reflete no setor como um todo. Como é que foi isso? O dia que eu fizer de novo o meu podcast, eu conto, mas eu quero ouvir de você, porque foi desafiador também, né? 15 para as empresas de engenharia foi um ano de novo, 15, 16, 17, não tinha obra, né? Foi um período bem desafiador, sabe? Bem lembrado por você. Assim, as coisas passam, né? E como no que a gente é exitoso, a gente passa rápido, mas foi bom você ter voltado nesse ponto aí. Foi um período, assim, os investimentos em infraestrutura no Brasil, eles despencaram, né? Afora toda a questão política e questão econômica. Também eu acredito que houve ali um certo descrédito do setor de engenharia e construção como um todo, uma crise setorial. Uma crise setorial. 7 maiores ali, enfim. E aí, nesse período que eu estava à frente da empresa, nessa posição da empresa como vice-presidente, tinha um desafio muito grande de como você manter uma estrutura de custos adequada a essa queda de receita, que foi bem significativa no negócio como um todo. Tem um momento que você tem que fazer cortes, né, de pessoal, assim, são momentos... Um dia desse eu estava me relembrando da minha carreira, eu acho que foi um momento que eu demiti muita gente boa. É ruim, né? E é uma decisão difícil, mas quando você faz de forma... Você tenta fazer, né, de forma honrosa e de forma deixando claro que aquilo respeitosa, que aquilo é uma questão do setor e do momento, deixando as portas abertas, acho que ameniza um pouco, mas ainda assim foi bem desafiador. Mas, do outro lado, você abre a sua cabeça para novas estratégias, né? No caso lá da empresa, eu acho que tiveram 2 estratégias muito acertadas, que foi acelerar uma estratégia de internacionalização para a América do Sul. E isso foi bem importante para o resultado do negócio à época. O Brasil estava aqui, né? Sim. Mas, por outro lado, tinha outros países com financiamentos de infraestrutura com bancos de fomento, BID, Banco Mundial, CAF e outros. E você começa a olhar para outros mercados. E isso foi bem importante. E isso está na empresa até hoje, já saiu. E vocês foram para onde? Aí é a curiosidade de quem... Além do Diário de uma Vida Elétrica, do Duve também tem a S2 Negócios Latam, que é justamente fazendo um jabá aqui do meu negócio. Para onde que a Concremate... A época imagina o Concremate, estamos falando da Concremate, foi aquela época, né? Naquela época, fomos para a República Dominicana, que na verdade já estava lá, mas aumentou a participação lá. Sim. Paraguai, Sim. Bolívia. Sim. E aí houve El Salvador também. Hoje a empresa está em mais de 9 países da América do Sul. Vejam, depois da minha saída. Vejam aí que é uma boa estratégia internacionalizar a empresa, principalmente para os países aqui da América do Sul. Aproveite, inclusive, também esse momento, dê uma força para nós, inscreva-se no nosso canal para ouvir essas e outras tantas boas conversas. Legal. Voltando, meu amigo, e aí? E aí teve isso e também então, houve um reposicionamento de mercado, né? Foi um período no Brasil em que a infraestrutura, ela, vamos dizer assim, mudou de mão, né? Começaram a entrar ali os fundos de investimento, investidores internacionais nas concessões privadas, né? De rodovia, de ferrovia, de portos. Não se falava naquela época, nesse momento que a gente está vendo agora do saneamento, mas tinha uma boa parte da infraestrutura já na mão de entidades privadas e com fundos de investimento, e isso exigia uma nova abordagem da engenharia, né? Uma engenharia com busca mais de eficiência operacional, mais gestão de custos, mais assertividade na gestão do CAPEX, dos investimentos.
Uhum. E aí, na época, houve um grande projeto na empresa, enfim, que eu me orgulho muito de ter liderado isso, inspirado. Acho que o meu papel maior foi inspirar, né? Uhum. Assim, para que a empresa oferecesse um serviço consultivo de engenharia mais aderente àquele momento dos investidores na busca de mais eficiência operacional e mais assertividade na entrega do CAPEX. Então, eu diria que esse momento ele foi muito desafiador, mas, de um outro lado, abriu a mente, enfim, os insights para sair desse Novos momento. tempos. Exato. E, bom, então a gente está indo aí para 2015, e aí 2017 eu continuei na mesma empresa, mas a empresa virou outra, ela foi adquirida pela China Communication Construction Company, que é um grupo de communications de logística, né? eu te fiz essa pergunta, pô, mas China Communication, tudo bem que os chineses estão comprando tudo, mas uma empresa de comunicação comprando uma empresa de engenharia. Aí você falou, não, veja bem, não é bem assim, né? Exato. E aí eles adquiriram a empresa, 80% da empresa ali em 2017. Aham. E eu fiquei por 5 anos, né, após a entrada dos chineses. Foi um momento bem rico, onde eu tive grande oportunidade de me aprofundar na cultura chinesa, assim, no seu modus operandi operacional mesmo ali, né, de ir para a China algumas vezes, de ter a visão de negócios, de aprender com eles. Foi um momento ali que eu aprendi que nessas integrações multiculturais o que vale mais é você estar aberto a entender a cultura, né, do outro país. Então, gambei sem parar, né? Gambei. Tu fez alguns bons gambês, viu? Meu Deus, não é Eu fácil. primeiro aí da China, eu não bebo muito, Aham. mas eu tive que beber bastante. Eu sou dessa política, filosofia também. Também não bebo muito, eu bebo pouco. Mas o pouco que eu bebo me transforma em outra pessoa. Essa outra pessoa, sim. Essa outra Essa pessoa, bebe. essa bebe bastante. Mas eu mesmo é muito pouco. Entendi. Entendeu? O Gambei faz isso, inclusive. Faz isso. Inclusive, o chinês deve ter essa tradição, né? Você bebe para você se soltar e ele confiar plenamente O em você. verdadeiro eu, né? O verdadeiro eu. Aparecer aí. Ele quer fazer negócio com o verdadeiro você, então, né? Vamos dizer assim. Então passei no teste. E aí, então eu fiquei ali de 2017 a 2021, né, nesse momento bem importante de transição cultural, de empresa familiar para empresa chinesa, nova estratégia de negócio, olhando com um olhar mais de investimentos, né, com a engenharia ali suportando, apoiando. E ali próximo, em 2021, conversando com alguns amigos. A pergunta que eu ia fazer. Até agora nós estamos na engenharia civil, empresas do setor de engenharia, construção. E eu falei, gente, tem um momento que o nosso Arthur Souza chega na energia. Exato. E aí? Eu acho que é o que você ia contar agora, né? Mas para eu não perder a pergunta, como é que foi isso? Foi muito interessante isso. Assim, eu comecei a conversar com algumas pessoas sobre eu quero mudar de setor, quero mudar de empresa, quero fazer uma transição. Amava o que eu fazia, amava a empresa, mas eu tinha muito claro para mim que eu queria fazer o movimento. Era a hora, né? Era a hora naquele momento. E conversando com algumas pessoas, uma delas foi o Pedro Fiuza, que é um amigo meu cearense também. Sim. Da qual a família é fundadora da Servitec Energia, que é um player nacional, né, no setor de renováveis, foi responsável ali por 25% da estruturação do primeiro Proinfra, um dos pioneiros no setor de renováveis no Brasil. E eu batendo um papo com ele, fui me aconselhar uma vez, na segunda, na terceira, ele me ligou. Ele cobrou. Eu até converso com você, mas... Mentira. E aí me fez um convite muito bacana para entrar no setor de energia. A Servitec Energia ela é uma estruturadora, né, de negócios no setor de energia e cogestora de ativos, enfim, de empresas no setor. E, à época, existia um fundo, da qual a Servitec era cogestora operacional desse fundo, junto com a Franklin Templeton, hoje, na época era a Darby. E aí era um fundo que tinha duas plataformas, uma de geração centralizada e uma de GD, e o convite foi para eu sentar no conselho das empresas desse fundo, né, trazendo a minha bagagem de infraestrutura, de engenharia, mas também uma bagagem de uma visão corporativa, de quem viveu uma grande corporação, ali no caso chinesa, nos últimos 5 anos e tudo mais.
eu já vinha ali numa formação como conselheiro e, ao longo da minha carreira, me dei conta que eu sempre fiz mais aconselhar, né? Então, acho que essa é uma habilidade nata que eu tenho. E aí eu assumi, ali no final de 21, a posição de conselheiro das duas plataformas desse fundo. Foi meu início no setor de energia de fato, né? E tem uma curiosidade aí que a gente conversou, e vamos falar um pouquinho disso, né? Você vai aconselhar GD e GC, que parece que é a mesma coisa, e a gente sabe, né? Depois a gente vai saber no caminho que não é diferente. E interessante esse ponto seu aí, você trazer essa dinâmica, né? E o mercado tem andado tão dinâmico. Você está falando do próprio Pedro Fiuza, estava recente agora também em Comerc, e também fez uma transição. Então, você vê que a transição nesse nosso negócio faz parte do processo natural de desenvolvimento nosso, né? E aconselhar, Arthur, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente também, desse momento teu, dessa experiência tua de conselho, só dá para aconselhar quando você já viveu, né? Porque para dizer, olha, eu faria dessa forma, olharia para isso ou para aquilo outro, tem a habilidade de saber levar essa comunicação, né? É um ponto também para que o outro te escute, mas também tem que ter a bagagem do que você está levando, senão vamos deixar isso aí um pouquinho mais mantenha-se conosco, nós vamos falar desse tema também. Mas e aí, GD e GC e nessa posição de conselho, e teve uma transição também logo na sequência. Como é que foi chegar né, a gente falou um pouco disso, uma pessoa que tinha um outro olhar, não tinha ainda o olhar da energia, estava entendendo como é que isso funcionava, mas rapidamente entendeu e precisou entender. Como é que foi esse momento aí? Foi um momento bem curioso, né? Assim, que eu estava nessa posição de conselho e a GDSAN... A GDSAN é a empresa a qual você foi ser conselheiro, que era do grupo, ou é ainda, né? Né? Do grupo Servitec, correto? Correto. Ela é uma empresa do fundo, da qual a Servitec é a cogestora desse fundo, mas correto. Ela é uma empresa do fundo Franklin e Servitec. E aí, depois de 4 meses do conselho, a GDSAN ela tinha uma estrutura de 2 diretores que se reportavam ao comitê executivo do conselho do fundo e que tinha um plano de expansão muito audacioso, vamos dizer assim, e entendeu-se que precisava a figura de um CEO, né, para dar uma unidade na empresa, para poder fazer acontecer o plano de negócio como um todo. Isso é uma cara também, né? Tem uma cara, tem uma representatividade no mercado. Era aquele momento de empresa, né? Cachorro que tem 2 donos ou morre de fome ou morre obeso, né? Porque sempre tem uma bola dividida, né? Exato. Ainda que se relacionem muito bem, sempre às vezes precisa de alguém para ser a referência. Empresa, mas nesse ponto, eu diria que foi uma decisão muito acertada pelo momento de empresa. Até aquele momento, aquela gestão funcionava daquele formato. E para a empresa ir a outro patamar de tamanho, enfim, de modelo de negócio, precisava ter... E a GD, e aí o nome traduz tudo isso, e a GD acelerando bem baixo, né? 21 ali, que é quando você chega, 22, 23, que foi o período de maior crescimento exponencial, você viveu e estava ali nisso, então, Vivi isso de forma bem intensa, né? Então, eu entrei no setor de energia elétrico, vamos dizer assim, né? Não tive outra opção. E eu diria, e aí eu assumi a GDSAN no início de 2022, ali como CEO, com a missão muito clara de fazer acontecer o plano de expansão, de crescimento, né? A GDSAN ela é uma empresa que, à época, né? O modelo de negócio ainda é esse, mas só aqui esclarecendo em que ela investe, constrói e opera usinas solares. Já nasceu numa estratégia de capilaridade nacional. À época, eu estava ali em 9 estados brasileiros. Qual o tamanho, qual a potência, vamos dizer assim, né? Quanto tem de mega hoje, ou até a última informação, talvez, que você tenha na GDSAN? A gente tem um referencial. Ou
talvez. Se saiu... Guilherme, entrei, era X, quando eu saí ali em dezembro de 23, 6 meses atrás, a gente tinha Y. Até para ter ideia desse crescimento, né? Ali quando eu entrei na GDSAN, acho que tinham aproximadamente 19 usinas solares no Brasil. Isso E quando eu saí, esse número virou próximo de 60. E quando eu saí, tinham em números redondos, né? 160 megawatt pico. Operando. Quando eu entrei, eu acredito que deveria ter em torno de 60 megawatt pico operando. Então, foi um crescimento de 100 megawatt pico. É rápido. Hein? Ali em E quase 2 a anos. construção era de vocês também, Arthur? A construção era da GDSAN à época. Ela contratava empresas, né, que faziam a construção. Ou seja, havia um subcontratado, havia um terceiro ali. Talvez um terceiro, mas tinha toda uma estrutura de engenharia, de planejamento, de suprimentos. Até para fazer a experiência que existia. Porque assim, o que aconteceu também na época, num ciclo muito rápido de crescimento, e o GD você conhece bem, o tempo médio de construção dessas usinas é um tempo curto, né, quando a gente olha em relação às outras infraestruturas. Existia uma recorrência e um aprendizado que precisava ser muito rápido na construção dessas usinas. Então, a empresa à época tinha uma estrutura própria para isso. E foi muito curioso, voltando às perguntas que você fez, né? Como é que eu vim do setor de engenharia, infraestrutura, e entrei no mundo de energia. Eu acho que eu tive um grande benefício, e isso eu aprendi depois, né? No começo eu achava que poderia ser uma fraqueza, né? Como eu vinha de outro setor, vamos dizer assim, eu vim com a cabeça mais aberta, né, do que seria um ambiente de GD, de geração distribuída. E, combinado a isso, eu tive uma experiência, na época que eu estava na outra empresa, na Concremate, eu ajudei a abrir e fechar uma operação que só atendia ao mercado de varejo, uma operação que para o setor de engenharia era grande, chegava a receitar quase 200 milhões ano, em determinado período. E a decisão de fechar isso na época a empresa, ou pelo menos diminuir essa prestação de serviço, tinha muito a ver com... São bichos totalmente distintos, né? O varejo da infraestrutura pesada. Uma coisa é você gerenciar uma loja, uma farmácia, que você tem por umas prateleiras, fazer um branding, outra coisa é você gerenciar a implantação de uma refinaria, e aí você menosprezar o aspecto logístico, a velocidade do varejo. Eu acho que isso me fez... Ter vivido essa outra experiência e ter feito essa analogia me ajudou a entender rápido o dinamismo da GD como um todo e como se deve se dar a estrutura de custos, enfim, para acontecer o mercado de varejo. Isso que você está dizendo é interessante, e é fato, né? A gente falou isso também um pouco. Entender a característica do negócio, ela é fundamental, né? E nessas andanças também, eu comentei contigo, eu vi isso acontecer, grandes grupos grandes grupos, só isso aí só que não entenderam, e aí abriram negócios em GD e depois fecharam negócios em GD, porque no negócio a cultura organizacional, que era uma cultura organizacional mais lenta, ou que não entendeu que a velocidade da GD era um imperativo, não deu conta. Quer dizer, tem um imperativo, ainda tem um imperativo da velocidade, que é muito característico do varejo, igual a gente está colocando aqui, e você tinha um outro imperativo que era excelência operacional e custo, né? E custo, né? Não aceitava, a GD não aceita... Não aceita desaforo. Desaforo, é isso, era a palavra. Não tem. O negócio nenhum aceita desaforo, mas GD especialmente eu acho que não aceita porque ela não lhe permite ter uma estrutura pesada de operação e de manutenção, por exemplo, ou mesmo de construção, porque os sites são pequenos, né? As usinas são usinas pequenas, então você dosar essa estrutura de custo e
e ao mesmo tempo tem que ter um pouco de cabelo branco aí, no sentido Sim. da experiência, né? Para poder pegar Aí as eu não coisas sei no como ar. é que você deu certo, Não, né? mas Porque aí eu tenho uma genética. eu consigo até entender, né? Porque, vamos lá, eu tenho chance de dar certo. Não tem um fio, Arthur. Bom, mas isso é detalhe. Para quem está só benefício nos da ouvindo no Spotify, assista depois o homem, gente. Não tem um fio de cabelo branco, porque tem que ter um pouco de fio de cabelo branco. Mas vida que segue, vai. E aí eu fiquei ali na GDC nesse projeto, foi quando a gente se Aham. conheceu, né? Nesses painéis, o mercado muito... Ali 2022 e 2023, o mercado em plena ebulição, né? GD0, GD1 acontecendo, mas mais GD0, ambiente A gente chama de regulatório. GD0, GD1 hoje, né? Que não tinha nem... Esse nome não existia, Isso né? não veio depois, né? Veio depois. E aí o ambiente regulatório também se consolidando. Foi um momento muito intenso, tanto de crescimento como de entender, né, esse ambiente regulatório do mercado de geração distribuída no Brasil como um todo. Você me fez lembrar uma passagem aqui. Foi tão intenso, e ainda é, mas teve um dado momento ali em 22, meados de 22, segundo semestre de 22, eu estive convidado de um fabricante global para fazer uma fala dos números e tudo mais, e nessa oportunidade estava também o Sawaia, Rodrigo Sawaia, CEO, presidente da AB Solar, um amigo e tudo, né? Sawaia, inclusive, o convite está feito publicamente, te espero aqui para você contar o teu diário de uma vida elétrica. E o interessante foi o seguinte, eu ia dar o número da GD naquele momento, e o Sawaia fez a apresentação dele antes de mim. E eu fui olhando, ele apresentar e olhando o número no BI ali que a ANEEL tem, né? E a gente tinha um que ele era atualizado até mais rápido. Da fala, do momento de fala do Rodrigo até eu falar, que deram uns 15 minutos mais ou menos, a gente colocou 8 megas. É um negócio surreal, né? Eu conto isso às vezes lá fora. Então, assim, se eu fosse falar naquela hora, era 8. Se eu tivesse falado 15 minutos antes, era 8 megas a menos. E você fala, que a gente fala 8 megas hoje meio desprezando, né? Mas a gente levou um tempão, inclusive, para fazer um acumulado de 400 megas. Nós levamos de 2012 a 2018, mais ou menos, 6 anos de GD ou de 482 para você poder fazer 400 mega acumulado. E a gente estava dizendo, tá um negócio de doido. Então, só para ilustrar para quem está nos ouvindo aqui, que momento foi esse ali no segundo semestre de 22, 23. Então, estar à frente de uma empresa que estava com o teu negócio central no setor de geração distribuída era de segunda a segunda sem dormir, né? Eu imagino. Sem dormir, literalmente sem dormir. Pois é. Mas foi um período muito gratificante, muito intenso, sabe? Crispim, eu acredito que esse momento do setor de energia que a gente está vivendo agora, né, que veio naquele período, foi um período quase disruptivo, vamos dizer assim, né? Você não se imaginava o consumidor ele ter a possibilidade de gerar a sua própria energia, né? Ou através das pequenas usinas solares de mini geração, ou a microgeração mesmo, ali de rooftop, coisas desse tipo. Então, acho que eu acredito muito que esse movimento da sociedade, que ainda estamos no momento de aculturamento, né? Sim, sim. Da sociedade, a gente tem regiões e bolsões do país que estão em momentos distintos, né? Mas esse movimento da sociedade gerou, de certa forma, uma pressão para o mercado como um todo e para o ambiente regulatório para acelerar todas as mudanças regulatórias que ocorreram, todas as legislações necessárias para dar segurança jurídica ali para os investimentos. E, no meio disso tudo, as empresas, assim, os investidores, né, terem a segurança jurídica para fazer acontecer os seus investimentos. Então, foi um período bem energético. Bem energético. Dá uma história de uma vida elétrica, talvez. Dá. Você tocou desculpa, inclusive, você tocou num ponto aí que foi um tema de conversa que eu tive semana passada também com um outro importante ator, player desse setor, André Mendonça, da Bulb, né? Certamente você conhece também.
uma curiosidade, a pergunta que eu fiz a ele, onde que está se a gente puder, né, perguntar, onde que está o sucesso, o êxito de uma operação como essa, porque são negócios parecidos, né, um foco muito forte na geração compartilhada, né, o negócio da GDSAN está na geração compartilhada, assim como o da BUB, como conversei com o André. Onde que está, Guilherme, tem que estar atento, até para quem está nisso também, o que você aprendeu, onde é que, olha, tem que estar com o olho nessas questões, isso aqui é diferencial, isso vai fazer diferença no posicionamento destas empresas. Se você tivesse que apontar, quais seriam? Eu destacaria um que é eficiência operacional, né? O ponto central de uma empresa de geração de energia é a geração de energia em si, né? Uhum. E a GD, ela traz essa complexidade da dispersão geográfica, né, que traz uma complexidade logística, que exige sistemas, processos de monitoramento, de geração, exige você ser muito assertivo, né, de onde você vai investir o seu OIM. Então, eu diria que esse é o ponto central de uma empresa de geração o cuidado com o ativo, né? Cuidado com o ter a ativo. certeza que aquele ativo vai entregar o que o PowerPoint diz que ia. Exato, exato. E o setor todo está vivendo, vamos dizer assim, tá construindo a sua série histórica, né? De performance. Sim, a gente né? ainda Isso é uma coisa importante de se falar também. Então, essa precisão na gestão dos dados, dos números, né? De como melhorar a eficiência da geração, eu acredito que esse é um ponto central em relação à geração centralizada, a grandes parques, enfim, porque você... Ou seja, medir e agir. Medir e agir. Eu diria que esse é o ponto central. Eu concordo. Eu acho que é um ponto fundamental, né? Porque ver se aquilo que você planejou está entregando o que foi planejado. Nesse sentido, um dos próximos podcasts que a gente vai ter aqui, já está marcado, conversa com o Marcelo Ferreira da Automa, que faz isso já há bastante tempo aqui no Brasil, monitorando usinas de geração centralizada, eólica, ou seja, tem que fazer, senão perde dinheiro. Né? E se você me permite, sabe, puxar um gancho para um tema aqui, quando a gente olha para o mercado como um todo, aí saindo da minha trajetória na GDSAN ali, né? A geração distribuída, houve aquele momento, eu escutei isso uma vez de um banco, né? Arthur, a gente viu esse movimento, assim, as grandes famílias, grandes fortunas, que já começou teve aquele momento de investir em habitação para locação, depois as lojas corporativas, aí começaram. E aí vários investidores, eu tenho amigos pessoais, inclusive, que investiram em construção de usinas solares e tal. Só que manter esse ativo é uma outra história. Né? Então, eu vejo que até esse movimento que está acontecendo hoje, desses pequenos investidores que construíram suas usinas solares, cara, esse negócio não é tão simples, não. Concordo. Então, essa consolidação dessa camada de pequenos investidores que está acontecendo hoje, né, de grandes empresas, maiores empresas comprando, porque essa eficiência operacional que eu falei mais cedo, ela exige conhecimento, exige investimento e exige atenção. Né? Você sabe melhor do que eu, não é colocar a placa ali e rezar para... vai entregar, vai rezar para o sol. Né? Não é isso. Assim. Eu concordo. E acho que muito, você tocou um ponto fundamental, né? E muita consolidação que está acontecendo é em função exatamente dessa experiência, né? Dessa leitura de quem está com o ativo. Opa, não é tão... É um bom negócio, mas não é tão simples assim, né? E aí, Arthur, eu tenho um parceiro, um amigo de trabalho que me acompanha no Duve Itinerante, a gente já rodou São Paulo, Rio, enfim, com ele, e ele gosta muito, quando ficou sabendo que você vinha, ele falou, não, eu queria perguntar um negócio para o Arthur, então eu vou chamar ele aqui, nossa audiência já o conhece, é o Zói, é o rapaz que entra no quadro Botando Pilha, então Botando Pilha agora com o Zói. Ele é tranquilo, ele falou, mas eu quero perguntar um negócio para ele e tudo mais.
estamos vivendo uma transição energética, ponto. Você acabou de falar disso daí agora, né? Ou seja, coisas que a gente não imaginava poder ser participante, né? O famoso prosumidor, né? Que é aquele que consome, mas também produz, enfim, faz parte, né? Energia não era assim, energia era um negócio, chegava, você clicava no interruptor e fez-se luz, né? E já não mais, né? Eu acompanho, por exemplo, meu sistema na minha casa, dou uma olhadinha lá para ver como é que está. Então, isso passa a ser uma realidade. E a gente falou muito aqui agora desse tema todo da GD, desse crescimento da GD, quando você chega ali em 21 na GD-SAN, 22, 23, de segunda a segunda, acabamos de falar isso. Eu vivi isso também, né, numa intensidade razoável, interessante também ali na BGD. E a regra vai acontecendo, o mercado vai acontecendo, né, natural, 14.300, que é o marco legal da GD, ele traz algumas inovações e regras, né, para isso. E esse movimento todo, falando especificamente, por exemplo, geração compartilhada, GD1, né, isso tem um prazo de vida, vamos colocar assim, né? Então, esses modelos de negócio que você viveu bem, e essa pergunta que ele está te fazendo, ele está redundando, tá? Quem está te fazendo é ele, não sou eu. Ele está redundando que ele fez. Olha para ele. Olha para ele, que ele fez, não foi, meu? Ele fez essa mesma pergunta, mais ou menos essa mesma pergunta na semana passada. Isso tem prazo, né? Naturalmente isso tem prazo. A famosa GD2 a gente ainda não tem uma definição. Somado a isso, outros pontos que a gente sabe que está acontecendo. A gente tem hoje uma sobreoferta de energia, a gente tem o famoso curtailment, essa palavra está correta? Que é o corte, né? Mas aí em usinas maiores, na eólica, na solar maior, mas enfim, está acontecendo. Então você tem outros elementos nesse caldeirão. Um capex de usina que você viveu num valor, que hoje a gente sabe que está em outro. Então, resumindo, GD1 que vai acabar, podemos dizer isso, né? Falando de GD. Uma transição energética com cada vez, no caso nosso, geração de energia, uma geração de energia com uma sobreoferta, ainda que você começa um cenário hoje, talvez, de alguma nova escassez hídrica, porque eventos climáticos, para temperar esse caldeirão. Crise em alguns setores energéticos, a eólica no Brasil, de alguma forma, tem alguns cenários positivos, mas são de médio e longo prazo. A pergunta é se o pessoal aguenta. Enfim, Arthur, temos um cenário aí, né? O Arthur que trabalhou tanto, a gente vai falar disso um pouquinho, em conselhos de empresa, sem bola de cristal, que a intenção não é essa pergunta do Zói. Para onde vai esse mercado, para onde vai esse setor? Se tivesse hoje que apontar e dizer, olha para isso, olha para aquilo, qual que é a tua expectativa? Pergunta longa, né? Prolixo, né? Pô, o cara é... Pô, Zói. Vamos lá. Eu acho que eu separaria assim em dois momentos, né? Nós tivemos esse momento até então dessa nova forma de produzir e consumir energia, e a GD veio para trazer essa, né, tão falada democratização, né, a possibilidade de você escolher a sua fonte energética, de você escolher como você quer produzir energia e como você vai, consequentemente, consumir. Só que o regramento criado, né, e precisou ser criado esse regulamento, enfim, para poder dar segurança aos investimentos, para que o sistema nacional conseguisse fazer a gestão da geração de energia e de consumo no Brasil como um todo, eu vejo que a geração distribuída, você falou bem, a GD, assim, GD0 a gente praticamente não tem mais. Não, sabe? Né? GD1, ela tem sua finitude. Né? Pelo que eu tenho visto, conversas de mercado, pessoas que têm me procurado, assim, ela tem uma finitude e ela está relativamente no fim. Próxima, né? uma finitude bem já no fim, né? A GD2, ela tem, aí temos uma questão de entender a viabilidade dela, né? Como você bem falou, tem a questão do CAPEX, tem que ver se
o desenvolvimento tecnológico vai puxar tão para baixo mais esse CAPEX, tem uma questão de câmbio também aí no meio... Frete internacional. Frete internacional. Mas o que me leva a crer que a geração distribuída ela foi uma transição necessária para a abertura do mercado livre que vai acontecer mais ali na frente para baixa tensão. Então, eu vejo que isso é onde eu enxergo a evolução da energia aqui no Brasil, do ponto de vista que o consumidor, nesse aculturamento que ele está tendo, né, que você fala hoje incrivelmente, poucas pessoas sabem que você pode ter a oportunidade de ter uma participação na usina eólica, ou de você fazer ali a sua adesão aos consórcios, às suas cooperativas, para você produzir e consumir sua energia. Existe um mercado muito grande para crescer ainda em relação a isso, né? E então a geração distribuída ela vai ser eu enxergo como esse período de transição para quando começar ali a abertura do mercado livre, que se fala talvez ali em 2028, correto? Sim, 26 para... Bom, a proposta era 26, né? Janeiro de 26 para baixa tensão, com exceção do residencial e rural, e 28, janeiro de 28, vale tudo, todo mundo, enfim, né? E esse vale tudo, todo mundo, a AGD ela exerceu um papel bem... Ela educou. Bem relevante. Acho que ele teve uma questão educativa também para o setor como um todo. Enfim, então é por esse caminho que você acredita? Que eu acredito, que eu enxergo. Agora, e a participação? Ok, então, agora a pergunta minha... Respondi, Zói. Respondeu, Zói? Calmou? Agora a pergunta minha aqui, e curiosidade. E essa entrada dessas novas tecnologias? Eu já aproveitar um gancho aqui. Qual a tua visão de armazenamento, mobilidade elétrica? Assim, tentando tirar um pouco, talvez a gente entra na onda, né? O armazenamento. Eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria, óbvio, a nossa plateia também atua. Como é que você acha que isso entra nesse tempero aí? Olha, primeiro, assim, a questão do armazenamento, o Brasil... Até conversando com um colega recentemente que teve experiência de viver esse mundo de geração distribuída fora do Brasil, né, ele me trouxe uma coisa bem interessante, que lá fora a AGD ela já veio com armazenamento junto, né? No Brasil a gente tem quase que um lapso temporal em relação a isso, por uma questão regulatória, tem a questão também de custo, de viabilidade, né? As baterias ainda não são viáveis do ponto de vista de custo, é o que se fala. Eu não sou especialista profundo do setor. Eu vou fazer um parênteses aqui, e aí eu vou citar aqui o meu amigo Bruno Kikumoto, que sempre traz assim uma informação precisa e rica ali no Canal Solar. E eu assistindo o Canal Solar esses dias, e o Bruno é um entusiasta desse tema, a informação foi muito interessante, porque ele diz o seguinte... Não para mim, né? Eu disse para a tua grande audiência. Um sistema fotovoltaico hoje, tá? O residencial, por exemplo, 8K, 10K, por aí, ele, com bateria hoje, custa o que custava um sistema solar há 2 anos atrás. Então, hoje, tudo bem, você vai dizer, não, tá, mas eu então poderia pagar mais barato, óbvio, está mais barato, a gente falou que da redução do custo de equipamento, principalmente o módulo. Mas o que a gente está dizendo é o seguinte, olha, o sistema solar já está o preço que era 2 anos atrás com bateria. Então, é viável, sim, ele passa a ser viável. É claro que quando a gente olha para os grandes projetos, para geração, para mini geração, projetos maiores, potência maior, a gente começa a falar dos BES e tudo, acho que tem que sim fazer a conta para ver se no modelo de negócio funciona. Mas já num número muito razoável de modelos de negócio tem funcionado, né? Eu acho que vai ser... Informação importante. Eu achei bacana. Eu também... Por isso que é bom a gente assistir, viu, gente? Por isso que é bom a gente assistir podcast. Assistam o nosso aqui, tem muita conversa boa. Assistam outros, tem outros bons podcasts do setor nosso acontecendo com essas informações. Eu achei muito bacana Interessante. esse ponto. Não é? E sobre a sua outra pergunta sobre mobilidade elétrica,
Assim, eu até escrevi um artigo recente. Foi Você tem feito publicado. muito isso, inclusive, né? Tenho. Acho que esse benefício. Eu encerrei meu ciclo na GDSAN ali em dezembro de 23. Aham. Né? E esse período, nesse primeiro semestre desse ano, eu tive esse privilégio de olhar o setor como um todo por outro prisma, assim, de fora, né? E aí eu escrevi alguns artigos. Eu escrevi um artigo recente publicado no Estadão, que o título do artigo é assim: a transição energética pode muito, mas não pode tudo. Então, entrando nesse tema de mobilidade elétrica, eu acho que tem que se assentar um pouco a poeira, porque, no fundo, a gente está falando de baixa emissão, né, de carbono. E o Brasil ele tem o seu etanol. Né? Dia desse eu escutei também um evento sobre a COP, né, uma informação que eu não sabia, que o petróleo produzido no Brasil ele é um petróleo que tem uma das mais baixas emissões de CO2, isso é para se considerar também. E quando a gente fala mobilidade elétrica, né, tem toda uma infraestrutura a ser construída, a ser feita para atender a mobilidade 100% elétrica. Então, acho que o Brasil assim, tem um caminho na frente, necessariamente, eu vou arriscar dizer isso aqui, talvez não precisar entrar no hype, né, da mobilidade 100% elétrica, mas fazer uma combinação na sua matriz energética para que a mobilidade ela aconteça com o objetivo fim de ter a menor emissão de CO2 possível. Né? Pessoal, isso aqui que o Arthur está dizendo, eu tenho convicção que ele assistiu o podcast nosso, do DUV, com o Hudson Zanin, pesquisador da Unicamp. O Hudson fala exatamente isso, o Hudson esteve aqui, brincadeiras à parte, mas ele falou isso. Falou, olha, a gente já tem uma matriz de mobilidade já muito limpa, a hora que você tem o etanol. É claro que se você consegue hibridizar, se essa é a palavra, né, entre bateria, né, para a gente também olhar para isso, que inclusive é o que a Unicamp vem fazendo aqui, desenvolvimento de baterias de lítio, soluções, enfim, acho que assistam lá, está muito bacana. E ele fala isso, ele fala, olha, aí tem o etanol, então por que não, né? A bateria, se a nossa solução, ele também fala isso, fala, não tem receita pronta, é essa, cada caso um caso, e talvez o nosso caso seja esse híbrido entre bateria e entre o etanol, né? Eu ia chamar de álcool, mas ia entregar a minha idade, etanol, que a gente tem uma tecnologia, história, sabe fazer, motor flex, e acho que isso é bacana porque isso desenvolve a inovação que a gente já falou no início. E a indústria nacional. Né? Necessária. É outro ponto que, para a gente entrar na reta final dessa conversa nossa, um dos problemas que a gente tem vivido com essa sobreoferta de energia é justamente o problema de carga. Ou seja, a gente começou a produzir mais energia do que a nossa capacidade de consumir em alguns momentos do dia, exatamente porque a gente não tem carga. E a gente não tem carga porque a indústria, um dos motivos, né, não o único, mas um dos motivos, porque a indústria nacional vem sofrendo nos últimos anos, talvez nas últimas décadas, a gente tem cada vez uma participação menor da indústria no PIB. Eu acho que tem que repensar isso, talvez uma reindustrialização verde, vamos dar esse nome, pensar em alternativas, né, colocar o Brasil como protagonista de um novo movimento. De indústria verde, né? Que pode ser um potencial competitivo, né? E se a gente não colocar carga, vai ser um negócio complicado, porque você vai produzir energia e vai fazer o quê com ela, né? Sim. O Arthur, para fechar, ou quase fechando, esse momento aí do Arthur agora, escritor, músico, porque eu vi no LinkedIn que você arriscou aí, está arriscando cantar também, que é uma boa, a gente falou disso. Estou arriscando. E trazendo a experiência desses anos de conselho, de aconselhamento, né? Como é que tem sido isso? Você tem olhado, a gente falou de algumas coisas, algumas iniciativas que você tem tido. Como é que está sendo esse momento teu agora? Olha, depois de 25 anos, né, quase como executivo em corporações, em empresas, eu já desde 2020 eu venho olhado com atenção para esse mundo de conselho. Foi quando eu assumi minha primeira posição de conselho na época de uma startup.
Então, agora eu estou dedicado a essa frente de conselho de empresas, né? Como eu lhe falei, eu saí como CEO da GDSAN desde ali do final do ano passado. Eu estava como Managing Partner na Sevtec Energia até agora recentemente, concluí meu ciclo lá. E esse meu movimento tem a ver muito... Eu li um livro muito interessante, chamado... Vou falar aqui o título em inglês, não sei o título em português, chamado From Strength to Strength. O livro ele fala dessa faixa etária dos 50, 40, 50. Eu não sei quando eu chegar Você lá, tá- mas não, você que está nos 30, isso, não ainda, precisa, né? mas então, mas vou ler. Mas esse livro ele foi bem importante para mim, porque ele trouxe ali uma Como é que chama? From Strength to Strength. Uhum. Que nessa fase da vida, você adquire habilidades, adquire experiências, e que você tem um outro ferramental para te levar para uma etapa seguinte, né? E aí, por uma combinação, enfim, de decisão familiar, geográfica e também no movimento meu de carreira... Tem alguma coisa a ver com kitesurf também, que eu sei que você está Tem, fazendo? eu estou me dividindo entre o Rapaz, Ceará você e São Paulo. Você está demais, bicho. Eu estou dividindo entre o Ceará e São Paulo. E esse meu posicionamento agora de atuar em conselhos de empresas veio dessa movimento de trazer minha bagagem toda corporativa desse tempo todo. Uma habilidade... Eu sou filho do meio, né? Então, assim... Entendi. E aí, desde cedo, eu aprendi negociar. a negociar, aconselhar, E tudo. aquele papel do mediador, vamos dizer assim. Acho que isso, brincadeiras à parte, contribui para essa habilidade inata da qual eu acredito que eu tenho. E hoje eu estou no conselho de 3 entidades, da Time Now, que é uma empresa de engenharia consultiva, uma empresa com sede em Vitória, mas tem atuação nacional e fora do país também, nos Estados Unidos e em Portugal. Estou como conselheiro da Will, que é com startups, até uma matéria recente no Globo. A Will ela faz monitoramento por imagem, né, de forma remota, então está revolucionando o setor de saneamento aqui em São Paulo, capital, junto à Sabesp, para citar um dos clientes. Estou como conselheiro de administração do Instituto de Energia e Meio Ambiente, e isso tem sido muito bacana. O IEMA ele é um think tank em que suporta políticas relacionadas ao meio ambiente para que a energia e a infraestrutura no Brasil se desenvolva de forma sustentável, vamos dizer assim. E é bacana, né? Porque é levar, o que você falou, é levar uma experiência de 25 anos e para ajudar essas empresas, esses negócios prosperarem, né? E ver que, de fato, faz diferença, né? É um detalhe, às vezes, mas é o detalhe que faz a diferença. É muito gratificante, sabe, Crispim? Porque é a pergunta certa que você faz naquele momento, é a provocação que você faz, é você ter uma capacidade de escuta muito forte, né? Para que quando você fale, quando você dê ali o direcionamento ou o aconselhamento, de fato, aquilo seja absolvido, né? E também o fato de eu ter vivido momentos muito distintos ao longo da minha carreira, né? Empresa familiar, empresa em expansão, empresa adquirida por chineses, o mundo de energia, empresa investida de fundos de private equity, isso com expansão, com crescimento, com turbulência regulatória, vamos dizer assim. Então, é com essa bagagem toda que eu espero contribuir com essas e outras empresas. Continua me impressionando tudo isso e nenhum fio de cabelo branco, mas tudo bem, vai. Pois é, rapaz. Isso eu tenho que agradecer aos meus pais. Enfim. Arthur, excelente conversa. Pergunta final não é do Zóia, é minha. Então, até nisso tudo, né? Acho que vai, aí agora é boa, porque momento mais elétrico da vida do Arthur. Né? Não necessariamente ligado ao setor de construção ou de energia, ou pode ser também, mas qual foi, assim, se você... Imagino que tiveram alguns, mas o que te vem aí à memória agora? Olha, eu vou trazer um momento recente meu, e vou para o lado profissional até. Foi nesse momento que eu assumi como CEO da GDSAN. Foi um momento muito desafiador para mim, ao mesmo tempo muito instigante, né? Tinha uma combinação, eu tinha vivido o setor de energia pelo lado da engenharia consultiva, ali na implantação dos primeiros parques eólicos no Brasil, grandes centrais hidrelétricas, mas você está dentro do setor de energia conduzindo uma empresa é totalmente distinto, né?
E assumir essa posição sem ser um profundo conhecedor do setor, numa empresa que já era, naquele momento, uma das líderes de mercado, e lidar com essas suas... Você saber que não sabe de tudo, né? Você fazer as perguntas, às vezes, bobas, e aí é um privilégio, de fato, porque você entende mais o setor rapidamente. Então, eu acho que, recentemente, foi o momento mais elétrico que eu vivi. E eu me lembro quando eu comecei a me relacionar com a imprensa, né, falando do ambiente regulatório, e eu disse, pô, mas eu não entendo o setor regulatório, do que eu vou falar, e eu virava a noite estudando, entendendo, e eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo, foi muito bom. Muito bom mesmo. Legal, eu tenho certeza que sim, e eu vou trazer então um feedback que não estava lá no nosso making off, e para corroborar com o que você está dizendo. Eu sou testemunha disso. Porque eu me lembro que logo que você assumiu essa função, nesse momento mais elétrico teu, eu estava também assumindo ali a presidência executiva da BGD, e faz todo sentido, porque a GDSAN, um player super importante e tudo. E eu me lembro que você me ligou. A gente se conhecia de LinkedIn, de mercado e tal, mas não se conhecia, né, ainda pessoalmente. Eu me lembro muito bem disso. E você falou que vem cá que eu queria conversar com você. Eu fui, óbvio. Esse cara quer comigo, né? Exatamente isso. Um play importante, mas pensando aqui, cara, o que será que o Arthur quer comigo? O que quer me falar, né? Eu queria aprender com você. Isso, assim, é muito bacana isso. Tem que ter uma humildade muito grande na posição que você estava, porque era isso, né? Você estava ali, recém-CEO da... Aliás, você tinha chegado no conselho, mas havia um processo, foi logo depois, inclusive, você vai a CEO e você me chama de novo, né? Olha, e uma série de... Ou seja, o conselheiro já existia em você, né? Já. Porque uma série de perguntas e tal e tudo, e de uma forma muito, muito tranquila, né? Eu acho que... Então, é para confirmar, parabéns, acho que isso foi muito legal, eu não tinha te dito isso. Obrigado. E foi isso mesmo, né? Você chamou ali, a gente conversou, né? E eu via que perguntas assim, que para mim estavam muito claras, até porque, porque eu estava vivendo aquilo ali de fato, já vinha vivendo aquilo ali, e você queria entender mais aquele tema ali. Foi uma conversa muito boa. Isso faz a diferença, na minha opinião. Parabéns. E eu deixaria isso como mensagem, sabe? Para quem está assumindo uma posição nova, num setor novo. No início, você tem um grande privilégio de perguntar tudo. É isso, né? E isso ajuda bastante. Tenho certeza. Bom, pessoal, a gente teve uma conversa muito boa aqui. Vou pedir aí mais uma vez, aí, se inscreva no nosso canal. A gente tem excelentes diálogos de histórias de uma vida elétrica acontecendo, e a gente tem levado isso para a nossa multi-audiência. Hoje eu tive aqui o prazer de ter conosco, né, aqui na Fontana Filmes, Arthur Souza, conselheiro profissional, né, tem aquele negócio também do poste, traz a pessoa amada e tudo. Não, esse ainda não, né? Não peguei não. Conselheiro, uma experiência larga. Arthur, obrigado mesmo por ter contado a sua história aqui no Diário de uma Vida Elétrica, trazer esses relatos, essa experiência. Espero que a gente venha daqui a pouco conversar de novo, de novas iniciativas. Legal. E vamos junto. Vamos junto. Obrigado mais uma vez pelo convite, Crispim. Muito beleza. bem. Um abraço. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigadão.